seu povo seja a tua bênção. Amém? A salvação, ela vem do Senhor. E sobre o teu povo seja a tua bênção. Irmãos, assente-se em nome do Senhor Jesus. Esse texto revelado pelo salmista Davi, ele fala de algo que Davi, como servo de Deus, tinha convicção com relação à questão da salvação. Salvação, Davi diz, vem do Senhor, e ele foca a Deus todos os caminhos que um homem possa imaginar, tornando assim um caminho só. O único que é capaz de dar a salvação é o nosso Deus, é o Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. Davi não falou que a salvação viria do Senhor e depois da placa de uma igreja, depois de um ídolo feito por mãos humanas. Davi, ele fala com toda a convicção. Quando se trata de salvação, quando se trata de céu, há um só caminho, e esse caminho é o Senhor. E ao mesmo tempo que Davi afirma isso, ele expressa nesse texto um desejo, onde ele diz que a salvação, expressa dizendo, a salvação vem do Senhor e sobre o teu povo, povo do Senhor, seja a tua bênção. Muitos falam acerca de bênção, mas não tem uma profundidade acerca desta palavra, não tem a mente aberta, uma total compreensão acerca da importância desta palavra. Essa palavra bênção, ela é a chave de tudo. É ela que vai nos conduzir por caminhos de vitória, é ela que vai nos dar conforto, é ela que vai nos dar certeza acerca do nosso final. No livro de Efésios, após Davi ter desejado isso, no livro de Efésios, capítulo 1, a gente se apercebe nesse texto, um cidadão chamado Paulo, então apóstolo Paulo, depois de muitos anos que Davi partiu do céu, após ter expressado esse desejo que a bênção do Senhor pudesse vir sobre o povo de Deus, o apóstolo Paulo, ele inicia em Efésios 3 dizendo: bendito o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Paulo inicia esse texto dizendo que o Senhor Deus, Ele é bendito, e que o Senhor Deus nos abençoou. Esta palavra está no passado. Paulo não está dizendo que o Senhor nos abençoará, mas ele está dizendo
abençoou. Você é uma bênção para Deus. Não importa o que você esteja passando. Eu sei que um auditório tão grande como esse, há muitas pessoas felizes, contentes, por terem alcançado em Deus muitas bênçãos. Mas como pastor, eu também sei que é possível que haja pessoas aqui que ao entrar nessa igreja estão diante de grandes dificuldades, que ao entrar esta semana terão que se deparar com situações difíceis. E Deus me trouxe aqui hoje para falar com você. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que você é uma bênção. A palavra bênção, ela significa bem sucedido. No hebraico, esta palavra, ela significa beraká. E a palavra bênção no hebraico significa conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, conceder poder a alguém para alcançar longevidade, para alcançar fecundidade, para alcançar felicidade, para alcançar sucesso e muitos outros frutos. Esta é o significado da palavra bênção. De maneira que quando entra o mês, por pregar em muitas igrejas, eu oro a Deus e falo: Senhor, me leva aonde o seu povo precisa receber a sua palavra. E já há alguns dias eu venho passando por algumas igrejas, e Deus me usando para falar acerca desta palavra. E você precisa entender que você não é qualquer um. Por pior que seja a situação, você precisa entender que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deus não te escolheu simplesmente quando você levantou suas mãos. Deus não te escolheu quando você baixou as águas no batismo. Filho, se não tiver um som aí, o negócio aqui não vai colar o negócio. Confia a música aí. Dá uma aumentada nesse teclado aí, meu filho. Agora sim, o negócio está bom. Deus não escolheu você. Deus não escolheu você. Quando você entrou nessa igreja, nesse ministério, a Bíblia diz que Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Olha, você precisa entender isso, porque Deus é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. E Ele, antes que você viesse ao mundo, antes que Ele te colocasse dentro desse corpo, Ele já te conhecia no mundo espiritual. E Ele te trouxe aqui nessa terra para você fazer a diferença diante das dificuldades que o diabo tenta colocar diante da tua vida. E quanto maior é a prova, maior vai ser o teu testemunho e maior vai ser a vergonha do diabo quando Deus chegar com a tua vitória. Você precisa acreditar nisso. Por isso a bênção do Senhor é muito importante. Por isso, quando você está diante de um homem de Deus, o seu pastor, você não pode perder a oportunidade em dizer: a tua bênção, meu pastor. Os anos se passaram
E a nossa sociedade perdeu alguns bons costumes. Costumes que traz vida, que traz paz. Os filhos, quando saem de casa, não deveriam sair de casa sem pedir a bênção para o seu pai, sem pedir a bênção para a sua mãe. No livro de Salmos 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce na cabeça do sacerdote e sai descendo pela barba até chegar às vestes. Esse óleo que se assemelha à comunhão é um óleo que representa o Espírito. E sobre a cabeça do sacerdote está esse óleo. E esse óleo, ele despedaça todo o jugo. Por isso não adianta querer lutar contra a vida, contra as frustrações, contra as adversidades, sem a bênção do seu pastor. Porque é um óleo na cabeça dele, poderoso, para despedaçar todo o jugo. O óleo na cabeça do pastor é o mesmo óleo que está na cabeça de um líder dentro de uma casa, de um pai. Há um óleo na cabeça do seu pai, que também é poderoso para despedaçar todo o jugo. Porque na sua casa o sacerdote é seu pai. E há um óleo sobre ele, sendo ele um homem de Deus, há um óleo sobre ele. Então, se você não conhece essa unção sobre a cabeça do seu pai, homem de Deus, por maior dificuldade que ele passe, por mais defeitos que ele tem, você retém a bênção de Deus sobre a sua vida, porque ele é o sacerdote de casa, e o óleo que está sobre ele é capaz de despedaçar o jugo. E as vestes, quando o óleo cai sobre as vestes, o óleo cai sobre a igreja. Então nós temos três situações. O óleo que está na cabeça do sacerdote cai sobre os pais das famílias reunidas na igreja, e que por sua vez cai sobre toda a igreja. Então é importante entender que quando estamos caminhando de acordo com a revelação da palavra, não há diabo que possa te reter. Não é a tua força que vai te dar vitória. Não é o teu intelecto que vai te dar vitória. Não é o teu diploma na universidade que vai te dar vitória. Há muitas pessoas com diplomas e não são vitoriosas. Mas o que vai te dar vitória é a bênção de Deus sobre a sua vida. Diga aleluia. A pessoa que está do seu lado, a bênção de Deus vai te dar vitória hoje, mano. Aleluia. Você pode dizer a pessoa que está do seu lado, a bênção de Deus é coisa muito séria. Quando a bênção de Deus está na nossa vida, não somos nós que trabalhamos com a terra. Alô? É a terra que trabalha para você. Antes de Adão pecar, a terra trabalhava para ele.
com suor, trabalhar para a terra, para adquirir bens e sustentar sua família. Mas quando Jesus veio, oh aleluia, quando Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, Ele deu sobre nós a bênção. E não é mais nós que vamos trabalhar com suor e no fim do mês nada ter para desfrutar. É isso que Deus está querendo dizer hoje. Talvez você tenha trabalhado como louco, talvez você não tenha tido tempo para desfrutar da sua família, talvez você esteja trabalhando tanto que nem mesmo o tempo de vir à igreja você tem tido. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, não somos nós que trabalhamos para a terra, mas é a terra que trabalha para nós. Deus vai prover situações onde a sua bênção vai te acompanhar de dia e de noite. As coisas vão fluir, os telefones a partir de amanhã vão tocar, aqueles que trabalham nas vendas vão ficar surpresos com aquilo que Deus vai fazer, porque a terra vai trabalhar para a tua vida. Quando o crente está no ó, está na fiação, ele não corre atrás de bênção, a bênção corre atrás dele. Oh, glória a Deus. Diga a pessoa que está do seu lado aí: olha, tem alguém querendo correr atrás de vocês. Diga, esse alguém é a bênção. Diga, para de ser religioso e acredite nessa palavra. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Diga, não é por muito trabalhar, diga, não é por muito se esforçar que a bênção vai chegar. Mas quando você busca Deus em primeiro lugar, a bênção de Deus te acrescenta em tudo. Te acrescenta em tudo. Aleluia! 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 A bênção de Deus não é para ser escarnecida e nem tampouco o próprio Deus. Algumas pessoas tratam Deus como um cara lá de cima. Algumas pessoas, outras pessoas tratam Deus como um amuleto. Se Deus quiser, vá com Deus. Uma forma de expressão. Mas a Bíblia diz que Deus não vai se deixar escarnecer. Abra a Bíblia no livro de Êxodo 27. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Enquanto você procura, vai dando glória a Deus e aleluia. Êxodo capítulo 20. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Amém? Porque Deus e a sua bênção é coisa muito séria. Muitas pessoas vivem uma vida religiosa, mas com ausência de bênção.